Aprenda com Deus a aproveitar melhor o seu precioso tempo. A gente às vezes quer ser mais produtivo, a usar o tempo com sabedoria e a gente não sabe, mas na Bíblia a gente encontra várias lições de como a gente pode fazer isso. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Como a gente aproveitar melhor o nosso tempo, como a gente usar o nosso tempo com sabedoria. Eu falo sempre aqui para a gente ter um dia feliz, harmonioso, produtivo na presença de Deus, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. A gente quer que ao final do dia a gente sinta, a gente perceba que aquele dia valeu a pena, que a gente conseguiu agradar a Deus, não é mesmo? E como que a gente coloca isso na prática? Muitas vezes nós buscamos técnicas, nós buscamos métodos que são importantes para aumentar o nosso foco, a nossa produtividade, mas isso tudo é secundário, isso vem depois. Em primeiro lugar, vem nosso relacionamento com Deus como prioridade na nossa agenda, na nossa lista de tarefas, a gente ter alguns minutos com Deus todos os dias, antes de qualquer coisa. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso na prática? Você pode acordar mais cedo, todos os dias, agradecer a Deus, orar e depois de orar, a gente pode pedir dentro dessa oração para que Deus nos ajude a ter mais foco, a sermos mais produtivos e a fazerem aquilo que é da vontade dele. Depois disso, a gente fica em silêncio para ouvir a resposta dele. A gente pode também ouvir as respostas de Deus por meio da leitura da Bíblia todos os dias, um pequeno versículo para que a gente possa refletir. A gente pode colocar como hábito na nossa família, no lugar onde a gente trabalha, com as pessoas que a gente trabalha, um momento de oração, um momento de colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. A gente pode também tomar cuidado com as distrações, ou seja, a gente deve tomar cuidado com as distrações. Sempre elas irão existir e elas são tão atrativas, tão deliciosas e que são inimigas do nosso foco, inimigas da nossa produtividade e do nosso relacionamento com Deus. Por isso a gente precisa tomar cuidado de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Que são aqueles mais praticados nos nossos vícios, na nossa conduta? É a soberba, a avareza, a inveja, a luxúria, a gula, a ira, a preguiça. Muitas vezes a gente nem sequer percebe o quanto a gente pratica isso. Isso faz com que a gente perca o nosso foco e a nossa produtividade, faz com que a gente procrastine. Você já prestou atenção se você comete algum desses pecados no seu dia a dia? Você quer conhecer melhor sobre os 7 pecados capitais da produtividade? Então vamos lá. Primeiramente, a soberba, o orgulho, a arrogância. Como é que isso funciona na nossa vida? Quando a gente quer fazer tudo sozinho, quando a gente acha que não precisa de alguém e nem precisa de Deus, a gente quer deixar Deus de fora, a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho. Deus nos responde com relação à soberba. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Isso está em Provérbios 16. A punição para esse pecado da soberba na nossa produtividade é a gente ficar sobrecarregado, a gente ficar estressado. Lembre-se sempre, se qualquer técnica que você for aplicar não der certo, não der conta, Deus dá conta. Segundo pecado capital, a avareza. A avareza significa ser apegado, ser mesquinho. É quando a gente não gosta de compartilhar os aprendizados e nem as dificuldades. A gente tem orgulho
de pedir ajuda ou de mostrar para alguém que a gente tem dificuldade. E a gente é ganancioso, a gente não quer compartilhar aquilo que a gente já sabe e que sabe que vai ser útil para outras pessoas. A gente quer ficar tudo pra gente. Isso é avareza. E como que isso interfere na nossa produtividade? A pessoa avarenta quer trazer tudo para ela fazer, ela quer centralizar e ela não quer delegar, ela quer ficar com tudo para si, com toda a riqueza, com toda a glória. E Deus responde a isso em Hebreus 13. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Terceiro pecado capital, a inveja. Pessoas invejosas gastam tempo e energia se comparando com outras pessoas de sucesso, ao invés de se inspirarem nelas. A inveja faz com que a gente perca tempo nos comparando e nos faz perder o foco. Também, essas pessoas querem imitar a produtividade dos outros e não respeitam o seu limite. Se todo mundo está fazendo isso, lembre-se que você não é todo mundo. Às vezes, para você, não vai funcionar. Deus responde em Pedro, capítulo 2. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda maledicência. 4 pecado capital que pode estar interferindo na nossa produtividade, no nosso foco e no nosso relacionamento com Deus. A ira. Ficar com raiva das tarefas que a gente tem que fazer e que às vezes a gente não gosta, mas que precisam ser feitas. Com isso a gente gasta tempo e energia reclamando, ao invés de partir para ação. A gente briga com outras pessoas, reclama com sistemas, a gente fica irado. Isso acaba roubando a nossa energia. Deus responde pra gente em Provérbios 15. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quinto erro que pode atrapalhar o nosso foco, a nossa produtividade e relacionamento com Deus. O quinto, luxúria. Quando a gente se deixa dominar pelas paixões carnais, quando a gente se apega ao perfeccionismo, quando a gente gasta tempo demais em coisas porque a gente quer ser elogiado, quando a gente quer receber aplausos e aprovação. Isso é luxúria também. Deus nos responde em Gálatas. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Sexto pecado capital que nos afasta de Deus e reduz a nossa produtividade, a gula. A gula, esse é mais fácil de identificar, é quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer estar no estado multitarefa. Pode ser também a gula relacionada aos alimentos. A gente come de tudo, a gente não cuida dos alimentos que a gente consome. Isso faz com que a gente fique sonolento, fique com preguiça. Então a gula também interfere na nossa produtividade. Tanto a gula de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer ser multitarefa, como a gula com relação aos cuidados da nossa saúde alimentar. Deus nos responde em Provérbios 23. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com aqueles que se empanturram de carne, pois os bêbados e glutões se empobrecerão, pois a sonolência os vestirá de trapos. Sétimo pecado capital que pode interferir na nossa produtividade é a preguiça. O que é preguiça? Tem a ver com a procrastinação. Isso é algo crítico que interfere na nossa produtividade e nosso foco. A gente não deve se cobrar, porque a gente não precisa o tempo todo estar ocupado, porque estar ocupado não significa ser produtivo. Aos olhos de Deus, muitas vezes a gente fica tão ocupado que a gente nem sequer tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Então, a gente precisa cuidar para não ter preguiça, mas tirar momentos de meditação e de reflexão, ou aquele momento que a gente fica simplesmente sem fazer nada para se permitir ouvir a voz de Deus, não é preguiça. Preguiça é quando realmente a gente excede, a gente procrastina e não faz aquilo que tem que ser feito. É importante que a gente respeite o nosso momento de sono, as nossas horas de sono, mas dormir demais também faz com que a gente cada vez procrastine e que aquela preguiça, aquela indisposição vá aumentando.
Sobre a preguiça, Deus nos responde em Provérbio 13. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Então, são 7 pecados capitais que a gente precisa cuidar para não cometer ou para eliminar todos os dias, para que a gente tenha mais foco, mais produtividade e melhore nosso relacionamento com Deus. Em Coríntios 14 a gente encontra, pois Deus é um Deus, não é um Deus de desordem, mas é de paz. Então, para que a gente tenha mais produtividade, foco e a gente possa realmente colocar como foco aquilo que é de vontade de Deus na nossa vida, a gente precisa cuidar para não cometer ou para cometer o mínimo possível esses pecados na nossa vida todos os dias que a gente sem querer acaba fazendo. E também deixar as coisas mais organizadas, porque Deus é um Deus de organização, é um Deus de paz. E quando a gente começa o nosso dia cuidando da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, a gente pode pedir clareza para que Ele nos mostre qual o caminho que nós devemos seguir, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não comece o dia já sendo levada pelas preocupações da vida e deixe de fazer aquilo que é vontade de Deus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã.